Olá, eu sou o professor Marcos Almeida Matos e nós vamos falar sobre como ler e avaliar artigos científicos. Bom, eu sempre procuro orientar quem está lendo e avaliando o trabalho científico a fazer uma pequena ficha, eu chamo de ficha catalográfica, que antigamente se fazia inclusive em papel, mas hoje você pode fazer perfeitamente no seu computador. E nessa ficha dados que vão servir para identificar muito mais rapidamente os estudos que a gente precisa, que vão trazer para a gente de uma forma mais rápida e mais pronta, né, as informações mais relevantes do artigo e, por fim, vão traçar também um perfil não só de importância, mas de qualidade do artigo. Então, é importante que a gente mantenha um arquivo com os artigos que a gente leu, que avaliou e que julga importante para o nosso estudo. Quanto ao artigo em si, é importante que a gente veja nesse artigo algumas coisas que vão fundamentar a nossa análise, como a identificação do estudo, o objetivo do estudo, qual é o teste de hipótese do estudo, qual é a hipótese que o estudo pretende testar, quais são os desfechos que o estudo analisa e qual o significado desses desfechos para que o autor possa chegar a uma conclusão sobre o estudo, que, na verdade, a conclusão responde o objetivo e às perguntas do estudo. Na identificação do estudo, eu sugiro sempre que inicie-se colocando o título do estudo, os autores do estudo, a instituição onde foi realizado e a revista em que foi publicado. Veja, aqui não se está propondo que o nome do autor, se o autor é extremamente conceituado, importante, não está se propondo que a instituição, se ela é mais conceituada ou menos tradicional na pesquisa, e muito menos está se propondo que uma revista que seja muito citada, que tenha um fator de impacto muito grande, em relação a uma revista que tenha um fator de impacto menor, não está se propondo nem que o autor, nem que a instituição, nem que a revista devam influenciar definitivamente na análise de qualidade do estudo. Mas é óbvio que a gente tende a acreditar que instituições tradicionais, autores que são experts e revistas de qualidade publicam estudos que sejam de qualidade também um pouquinho melhor. Mas muitos bons estudos são publicados por autores que ainda não têm expertise tão grande, em instituições que também não são tradicionais e em revistas que não têm um fator de impacto tão grande. Então, não se iluda apenas pela força do nome, pela fama do artigo, mas isso é alguma coisa que deve se levar em consideração também. Bom, a segunda coisa importante é a gente identificar qual é o objetivo do estudo científico que se está analisando. O objetivo desse estudo científico, na verdade, é traduzido pela pergunta que o autor faz. Você veja, se a pergunta que o autor faz ela é uma pergunta relevante, é necessário que você entenda do tema. Então, aqui já vai um ponto importante. Você não pode ler e avaliar artigos dos quais você pouco entenda. Então, você tem que ser um expert naquele assunto. Para ver o quê? Para ver se aquela pergunta científica, aquele objetivo do estudo tem algum nexo fisiopatológico, aquilo se coaduna com o conhecimento existente, faz sentido, né? Tem plausibilidade, se aquilo tem relevância para a área do artigo e se esse artigo, o resultado desse artigo e a pergunta que esse artigo faz vem preencher uma lacuna que ainda é existente na literatura sobre o tema. A coisa importante é o teste de hipótese. O teste de hipótese, na verdade, é onde o autor vai verificar se o objetivo, ou seja, se a pergunta que ele fez testada, ela vai ter coerência ou não. Então, ele vai propor como testar se a pergunta, se o objetivo do artigo
é verdadeiro e se a resposta que ele vai obter é uma resposta consistente. Então, aqui no teste de hipótese, nós temos que ver basicamente qual foi a metodologia que o autor usou, especialmente coisas relativas à amostragem, ao teste em si, a testagem que ele fez e a análise dos resultados. Então, a amostragem é uma coisa muito importante. Você tem que se perguntar se o tamanho amostral que o autor usou é adequado, porque o tamanho amostral, ele normalmente corrige erros aleatórios, erros ao acaso que possam existir na amostra. E você também tem que ver quais foram os critérios de seleção, inclusão e exclusão dos participantes, porque os critérios de inclusão e exclusão, eles podem conter erros sistemáticos, ou seja, tendências para um lado ou para outro. Então, se o critério de seleção for adequado, esse erro sistemático, essa tendência é diminuída de forma bem significativa. E outra coisa importante é ver qual foi o método de seleção. Foi um método randômico, um método que a gente chama normalmente probabilístico, ou seja, a população foi avaliada sem nenhum viés, sem nenhuma tendência, ou a amostra foi retirada por conveniência ou por um método não probabilístico que não permite uma validação para toda a população. Isso aqui é uma coisa extremamente importante quando se olha a amostragem. E quando se olha a testagem, é importante a gente saber se o método que o autor usou para testar a sua hipótese, a resposta à sua pergunta, aos seus objetivos, se é um método que é atual e se é um método que já é amplamente validado. Além disso, tem que ver se ele executou o método de forma adequada, porque muitas vezes métodos validados e atuais são utilizados de forma inadequada e darão respostas inadequadas. E importantíssimo também é saber se todos estes testes, amostra, método de seleção, se tudo isso esteve focado em responder a pergunta do artigo científico, em responder a hipótese, em responder o objetivo, ou seja, focado no teste de hipóteses. Finalmente, nós vamos ver como o autor fez a análise dos resultados obtidos na sua testagem. Será que ele considerou todas as variáveis importantes no teste? Variáveis como variáveis de confundimento, variáveis sociodemográficas. Será que ele considerou tudo que pode interferir nos resultados? E a proposta que ele fez de análise foi adequada, levando em consideração os subgrupos, as variáveis do estudo? E, finalmente, de novo, se essa análise ela teve como foco principal o desfecho principal. O que é o desfecho principal? É o resultado principal, é a variável principal, é a variável de desfecho que vai dizer, em definitivo, em última análise, se o resultado obtido permite aceitar a hipótese como verdadeira ou rejeitar a hipótese. Nesse caso, esse desfecho principal irá dizer se o autor respondeu a pergunta de forma adequada e se o teste da hipótese para responder a pergunta foi adequado. Nos resultados, que são os desfechos do estudo, a gente vai verificar se o autor apresentou adequadamente todos os dados sociodemográficos, todas as variáveis secundárias de confundimento, sociodemográficas, tudo. E, principalmente, mais importante, se ele utilizou realmente o desfecho principal, o resultado dele principal é o resultado que permite aceitar ou rejeitar a hipótese, respondendo a sua pergunta e os seus objetivos. E também é importante saber se o autor considera para a sua análise desfechos secundários que podem, se juntando ao desfecho principal, dar mais força ao seu teste de hipótese, dar mais força à resposta à sua pergunta, ou, de alguma forma, enfraquecer também, pode ser que sim. Mas, normalmente, esses desfechos se unem fazendo sinergismo para mostrar a adequação dos resultados
à pergunta e aos objetivos do estudo. No item discussão, nós vamos ver basicamente se o autor é capaz de demonstrar quais são os significados dos achados do estudo. A gente vai verificar se há uma coerência entre a pergunta que o autor fez, os objetivos ou o objetivo que o autor tinha, o teste desses objetivos, dessa pergunta, da resposta a essa pergunta, ou seja, o teste da hipótese que o autor propõe como resposta à pergunta, se esse teste foi feito numa amostra adequada e se o teste é adequado, e se os resultados obtidos são também coerentes em linha com objetivos e com os testes. Outra coisa que deve ser levada em consideração, especialmente em estudos onde existe uma relação de causa e efeito, são os critérios de causalidade de Bradford-Hill. Esses critérios permitem verificar se esses achados que o autor apresenta, se eles têm uma força maior para ligar a causa ao efeito. Finalmente, as implicações clínicas. O autor tem que mostrar se os achados obtidos do estudo, eles modificam, melhoram, interagem, pioram ou ajudam de alguma forma a prática clínica, ajudam a não só os clínicos, mas os pesquisadores que se interessam por aquela área. Existe algum efeito prático daqueles achados? E sempre todo bom estudo tem que dizer quais são as limitações que o estudo apresenta. Então, é importante sempre verificar se o autor foi honesto e deixou claro quais são as limitações, em que situações os resultados do estudo podem ser usados com segurança, em que situações eles devem ser vistos com algum tipo de restrição. Para aqueles que não lembram, a gente relembra aqui rapidamente que os critérios de Bradford e Hill são: existia evidência experimental, existia uma força dose entre a causa e o efeito, existia temporalidade, a causa vem primeiro, o efeito depois, analogia, outros estudos semelhantes, consistência, sempre dando os mesmos resultados, se existe plausibilidade biológica, coerência e especificidade entre causa e respeito, causa e efeito, e se existe também um gradiente biológico, tipo dose e resposta, nessa relação que o estudo propõe ser uma relação de causa e efeito. A conclusão do estudo também é extremamente importante. Alguns estudos não trazem separado, mas sempre todo estudo, ao final da sua discussão, traz, no mínimo, um parágrafo dedicado à conclusão, quando não traz separado. E a gente tem que ver se essa conclusão é simples e objetiva. Além de ser simples e objetiva, ela tem que ser coerente, em linha com a pergunta científica. Aquela lacuna que a gente viu na introdução. Ele respondeu essa pergunta, né, através da metodologia, ele obteve uma resposta nos resultados e discutiu essa resposta na discussão. E a gente tem que ver se essa resposta é coerente com a pergunta científica que ele fez, porque não é raro que alguns autores façam uma pergunta científica e concluam uma coisa completamente diferente da sua própria pergunta. Normalmente, essa conclusão deve ser única, normalmente é, mas é possível que um autor tenha uma conclusão principal e duas ou três conclusões secundárias do estudo. Mas fundamental é que todas as conclusões sejam baseadas única e exclusivamente nos resultados obtidos no próprio estudo. Eu também proponho que você, depois que faça a ficha catalográfica e analise o seu artigo, você faça uma classificação por pontos desse artigo. Eu proponho uma classificação subjetiva, que vai de 0 a 5, que é baseada na importância que você acha que o estudo tem para o seu campo, né, ou para o seu próprio estudo, e na qualidade que você acredita que esse estudo tem.
Aí você pontua de 0 a 5 baseado nesses dois itens. E pontua de 0 a 5 de forma um pouco mais objetiva, se dando um ponto para cada um desses itens. Ou seja, se a introdução e a lacuna são adequadas, se a metodologia é adequada, se os resultados são adequados, se você acha que a discussão é adequada e se você acha que a conclusão é adequada. Aí você dá também uma pontuação de 0 a 5, somando as pontuações objetivas e subjetivas, um total de 10 pontos para o bom artigo. Você deve usar sempre rigidez, imparcialidade e ética na análise de um artigo científico. Mas você deve se lembrar sempre de ser muito gentil nessa análise. Por quê? Porque, da mesma forma que você analisa o árduo estudo de outras pessoas, lembre-se que alguém também vai analisar o seu árduo estudo e você gostaria que ele analisasse com gentileza. Por fim, eu gostaria de dizer que ninguém deve aceitar um trabalho publicado como verdade científica, pois até mesmo os grandes e bons estudos metodologicamente corretos sempre envolvem algum grau de subjetividade e tendenciosidade. Você tem sempre que estar atento para isso, para não ser inocente o suficiente para ler alguma coisa publicada e sair dizendo que trata-se de uma verdade científica. Lembre-se que a verdade é o Criador e a ciência é a criatura. Então, criador e criatura necessariamente não são a mesma coisa. Eu gostaria de agradecer a todos e deixo aqui também o meu e-mail para aqueles que tenham algum tipo de dúvida ou comentário que desejem compartilhar conosco. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.